Amiga, você tem que lutar pra manter esse primeiro lugar. Primeiro lugar? Nossa, eu só chorava. Foram acho que uns 2 horas de consulta, assim, chorando. Falei, eu começo a estudar às 6h40 da manhã, mais ou menos. É 10 da noite, eu ainda estou estudando. Fazia, no começo, 13 horas líquidas. Aí ele falou assim, Amanda, você está com síndrome de burnout. E se você não tratar, ele falou, daqui a pouco vai evoluir para uma síndrome do pânico e você não estuda. Falei, eu vim conversar com o senhor. Falei, porque o senhor sabe que meu sonho é ser magistrado. Falei, eu um dia vou sentar nessa cadeira do senhor. Doutora Amanda Pereira, ela que foi primeira colocada no concurso para juíza do estado de Mato Grosso. Eu conheci uma magistrada e aí ela me disse assim, Amanda, você quer aprender a ser juíza? Se você quiser, eu vou te ensinar. Eu tinha uma certeza que desistir não era uma opção pra mim. Quando acontecia aquele baque de reprovações, que eu tive muitas, porque as vitórias são poucas, né? De outros concursos, eu não passava pro oral por 1/10. Nossa. Meu Deus. Me barrava. Eu falava, meu Deus. Foi defensora pública por 2 anos e sempre teve como princípio de vida a justiça. Seu sonho de infância era veterinária. No entanto, encontrou no direito sua verdadeira vocação, unindo suas 2 grandes paixões, a luta por uma sociedade mais justa e o cuidado com os animais. E a injustiça me incomoda muito. E essa é uma das questões, assim, eu sou muito chata com isso. O que é o certo, o que é o justo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje eu vou falar pra vocês. A gente tem uma convidada de peso aqui nessa mesa. Uau. Meu amor, eu ia falar pra você apresentar, mas eu já que estou com ela, com o nome dela aqui, doutora Amanda, juíza de direito. Pega isso aí, juíza de direito. Juíza. Aprovada, meus amigos, em primeiro lugar no concurso da magistratura do estado de Mato Grosso. Primeiríssimo lugar. Hein? Já foi defensora pública e as demais coisas a gente vai deixar pra ela passar aqui pra gente. Seja muito bem-vinda, doutora Amanda. Olá, muito Isso aí. obrigada. Obrigada, Isa, Johnny, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Poder falar um pouquinho a respeito da trajetória, disso tudo. Muitas pessoas perguntam e essa é a oportunidade. Com certeza. É assim, amor, eu vou pedir pra você. Você começar, você gosta de conversar com a história, Sobre depois eu entro. história, é Isso. verdade. Doutor, antes da gente entrar na sua profissão em si, né? A gente gosta de entender um pouquinho quem que é o convidado que tá aqui à nossa frente. Então, se você puder dar uma breve pincelada na sua história pra gente te conhecer. Bom, então vamos lá. O sonho da magistratura em si, né? Porque falando do que eu sou agora e como é que foi para chegar aqui. Antes, eu queria ser médica, porque toda a minha família é recheada de médicos. Então, eu achava que aquilo ali já estava certo. E aí, a minha irmã falava, não, eu vou ser advogada porque eu quero usar roupas chiques. Né? Criança, né? Aí eu falava, não, eu vou ser médica. Eu falava, pai é médico, tio médico, todo mundo médico e tal. E aí, terminou que houve uma inversão aí. Ela é médica, né? Ela é oftalmologista. E eu virei magistrada, e assim, mas é uma coisa inquestionável, né? A minha irmã sempre foi meu espelho. Então, ela é mais velha? Ela é mais velha. Ah, sim. E eu falo, ela é a mais estudiosa da família, né? Ela é. Gente do Ela céu. é. Uau, hein? Aí, ela é. E aí, sempre foi meu espelho. Então, e ela sempre, desde pequena, estudando e com bolsa e não sei mais o que lá, né? E eu nunca vi aquilo como uma competição. Nunca houve lá em casa aquela coisa assim, vocês precisam ser iguais, né? Nós somos em 3. E sempre eu estudava muito. Meus pais sempre incentivaram, minha mãe é pedagoga. E aí sempre estudando. E aí foi que eu tentei vestibular para veterinária. Quando eu passei no vestibular, terminou que eu não quis ir, porque eu até fiz o teste vocacional. A psicóloga falou assim, Amanda, veterinária não é para você, porque você vai sofrer. E aí ela me disse, eu tinha falado, né? Ela perguntou, o que você pensa sem ser veterinária? Aí eu falava para ela, é só se eu for juíza. Aí ela disse, bom, então, se você for juíza, ela falou, você consegue ajudar os animais. Caramba. E Até aí, a gente vai entrar nisso depois. uma causa que me toca muito, né? Sim. Mas daí aí eu fiz o vestibular. Primeiro dia eu já falei, estou entrando aqui para ser uma magistrada. Então, eu já tinha aquele foco desde o começo. Entendi. Doutora, mas voltando um pouquinho, lá na doutora Amanda, na verdade, a senhora nasceu no estado de Mato Grosso mesmo? Eu nasci em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Olha. Mas fiquei lá 3 meses. É que meu pai fazia residência médica lá, né? Ele fazia oftalmologia lá. Sim. E aí, com 3 meses de idade, eu vim para Cuiabá. Então, eu sou cuiabana, né? Aí, ó. Sim. Ah, é daqui, é da Né? terra. Sou daqui.
E daí, no começo lá, quando a senhora era novinha, quando era criança ali, a senhora disse que via sempre a sua irmã como espelho, né? Quantos anos de diferença? Aí, 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. Via ela como espelho. Ela era mais estudiosa, a senhora foi atrás, como que foi? A senhora falou que assim, não tinha competição, mas a senhora olhava pra ela e falava assim, eu quero ser igual a ela, eu quero ser estudiosa igual a ela, como que era? Até hoje, né? Minha irmã concluiu um mestrado na USP agora, né? No mês demais. passado, inclusive. Gente. E aí eu falei pra ela, né? Falei, irmã, eu falei pra ela, você é sempre o meu espelho. Aí ela fala, não, irmã, porque ela até usou uma roupa minha pra apresentar lá no mestrado, né? A roupa chique, né? Que agora. Aí ela pegou e falou assim, irmã, eu incorporei sua oratória, porque ela tava nervosa. E pra mim é uma coisa mais fácil falar, né? Aí ela falou assim, foi sua roupa que me ajudou. E aí eu peguei e falei pra ela, né? Falei, você continua sendo o meu espelho. Falei, não é a minha roupa, nem, né? É claro que ela tava brincando. Sim. Mas assim, ela continua sempre muito aguerrida em tudo. E quando eu era pequena, nós sentávamos pra estudar juntas. E aí teve um tempo também que eu não estudei tanto tempo com bolsa como ela estudava, né? Pelas notas. Mas eu sempre estava à frente e eu sempre queria ajudar todo mundo. E eu sempre fui líder de sala. Que legal. Então, todas as séries. Líder de sala e líder de sala. E tentando me dedicar sempre àquilo, né? E ter em casa uma pessoa que faz a mesma coisa, Sim, né? com certeza. Com certeza. As pessoas que convivem com você moldam o que você é, Tá. Sim. né? Totalmente. Então, as pessoas que estão do seu lado acabam fazendo você ficar como elas. Sim. Pro bem ou pro mal, Sim. né? Então, graças a Deus. E lá na época de escola, lá, vamos colocar 5ª série, 6ª série, 7ª série, já tinha vontade de trabalhar com animais já ou não? Ou isso foi mais pra frente depois? Na 5ª e 6ª série, essas séries me marcaram porque eu sofri muito bullying Caramba. na 5ª e na 6ª série. É mesmo, mas qual o motivo, assim, do bullying? Eu me lembro, antes disso, eu usava óculos e freio de burro. E sabe assim, a Bete a Feia? Eu usava o óculos e o freio de burro. Eu me lembro assim que eu ficava, né? Aí saía pro intervalo, eu tirava aquela parafernália toda, aí eu ia e voltava. E já tiravam um sarro de mim, né? Por conta disso. E eu estudava muito. Mas assim, o bullying é aquela questão. É tanto para as questões, por exemplo, para esse lado um pouco mais negativo de algumas coisas, não é negativo o termo que eu quero usar. Mas assim, eles me chamavam de CDF, que eu era muito chata, que eu era muito nerd, que eu atrapalhava fazendo perguntas. Até me lembro na faculdade, assim, a aula ia acabar e eu fazia a pergunta mais difícil no final. Aí eles lá vem a Amanda fazendo isso. Mas assim, naquela época a gente relevava e tudo, né? Mas essas séries me marcaram, porque a minha mãe ia muito lá na sala. Eu me lembro que na minha 6ª série, chegaram a quebrar o meu óculos. Caramba. Porque Por os maldade óculos, mesmo. né? Quebraram a primeira vez e eu achei que tinha sido um acidente. Tinha a mesa e embaixo eu guardava esse óculos. E esse óculos, eu falei, alguém esbarrou na mesa, o óculos caiu, pisaram. Aí mandei fazer outro óculos. Aí, quando foi na outra semana, aí minha mãe falou, filha, a partir de hoje, quando você sair pro intervalo, você guarda o óculos na caixinha dentro da mochila. E aí, na outra semana, quando eu voltei, o óculos estava no chão quebrado. De maldade mesmo. Maldade. Caramba. E assim, 6ª série, você não tem ainda aquela, né, opinião formada e tudo, mas eu achava aquilo muito injusto, porque não tinha nada que eu... Nossa, mas o que eu fiz, né? E você começa a se questionar. Sim. E a injustiça me incomoda muito. O certo... E essa é uma das questões, assim, eu sou muito chata com isso. O que é o certo, o que é o justo. E eu sofria bastante com aquilo, né? Mas daí a causa animal... eu já amava os animais, porque sempre convivi desde pequena, fazenda, com meus pais, meus avós. Delícia. E aí, depois eu comecei... Foi na 7ª série, salvo engano. Eu comecei a montar cavalo. Então, eu montei cavalo da 7ª série até 2000 e... Foi até 2010, que aí eu perdi meu irmão no acidente de carro. Caramba. E meu irmão era veterinário. E ele estava cuidando, inclusive, do meu cavalo que eu estava montando, né? Sim. Sim. E aí era uma ligação muito forte para mim. Aí eu levei meu cavalo embora pra chácara. Falei, não, vou parar por aqui. E aí foi quando eu parei. Mas sempre me tocou. A senhora tinha quantos anos isso? Quando meu irmão faleceu, isso?
Ele tinha 27, eu tinha 22. Nossa. Deus. Foi em 2010. Vão fazer 15 anos agora. Caramba. É um baque muito grande. A senhora falando sobre bullying, eu me lembro agora essa mesma época, mais ou menos. Eu acho que era essa época que é do bullying, né? É essa. Eu era cristão. E hoje é cool ser cristão. Hoje é legal você ser evangélico. Hoje é muito legal as pessoas serem evangélico. Tem várias igrejas diferentes, a parede preta, assim por diante. Naquela época, não. Naquela época, ser evangélico era, pros meus amigos, era o cúmulo absurdo. E daí eu ia com aquela roupa de crente, calça grande, Calça né? social Isso. pra escola, Sapato. imagina. Isso, desse jeito. E eu lembro que não tenho vivo essa imagem na minha memória do bullying que eu sofria. Eu me lembro que pra eu não sofrer bullying, eu tinha, sei lá, depois de 11, 12 anos, eu tomei uma decisão. Falei assim, não vou sofrer mais bullying. Eu Não vou usarei juntar... mais essas roupas. Não podia, doutora. Minha mãe e meu pai compravam, não tinha. Você não tinha pra onde fugir. O que eu tive que fazer? Eu falei, vou me juntar a eles. Aí ele se tornou o que fazia o bullying. Mentira! É. Mudou de time. Não posso com Pra não eles, sofrer. vou me juntar a eles. Foi isso mesmo. Pelo menos pra mim, adiantou que eu não sofri mais bullying, mas imagino quantas pessoas não Mas foi a sofreram... solução Meu Deus. encontrada, mas né? imagino quantas pessoas não sofreram bullying através de mim, né? Sim. Se você sofreu bullying através de mim, me perdoe, por favor, me perdoe. Eu não Foi sabia só uma vingancinha. Na verdade, eu tinha que arrumar um jeito de me livrar daqueles amigos. Tadinho, não tinha noção não do que tava fazendo. Ai. Mas, doutora, a senhora terminou a escola e daí já começou a estudar para vestibular para fazer veterinária. Eu saí e já segui. Na verdade, eu estudava durante o 3º ano que eu fiz esses testes vocacionais, né? Não deu veterinária, deu direito. E aí, eu me lembro, eu preenchi o formulário 4 vezes. Aí, eu comecei com veterinária, rasguei, coloquei direito, aí coloquei veterinária, aí coloquei direito, aí falei, direito mesmo. E aí, foi... Tinha alguém já na família? No Ninguém. direito? Ninguém? Caramba. Não tinha ninguém para se espelhar e falar assim, eu quero... Todos médicos. Uau. Caramba. Ninguém. E aí, eu peguei e falei... Bom, né? Eu me formei em 2006, no 3º, aí 2007 eu já entrei na faculdade, né? Na sequência. E aí, quando foi em 2007, no 2º semestre, eu conheci uma magistrada, ainda magistrada hoje, a doutora Edileuza Zorgetti, que é titular da 5ª Vara Civil em Cuiabá. E aí ela me disse assim, Amanda, você quer aprender a ser juíza? Você quer saber o que você tem que fazer? Ela falou, se você quiser ser uma magistrada, eu vou te ensinar. Nossa, que legal. Aí eu Uau. peguei e falei pra ela, mas você vai me ensinar mesmo? Ela falou, vou. Ela falou assim, eu não tenho dinheiro pra te dar. Porque aquela época, o estágio, eu não estava na época do período da gente fazer a inscrição e não tinha estágio no gabinete. Só a secretaria. Só. Aí ela falou assim pra mim, eu tenho uma mesa que tá sobrando lá. Se você quiser ficar lá nessa mesa, você fica e você vai fazer um combinado comigo. Ela falou, você vai ser a responsável pelas juntadas. Mas antes de você fazer qualquer juntada, você vai ter que ler o processo inteiro. Só explicar o que é final do juntada. dia- sim. Juntada, gente, quem não sabe, é colocar as folhas. Antigamente o processo era físico, hoje já não tem. Pegava algumas folhas que os advogados traziam, que as pessoas traziam e anexar o processo. Era só basicamente isso, porque algumas pessoas não sabiam. É catar a folha e Isso. furar e enfiar lá. Divide no meio, porque a perfeccionista tem que fazer. Sim, eu também fazia isso. Não tem Realmente condições. juntar tudo. E, pum, colocar lá no processo e devolver. Isso. Ela falou assim, mas pra você devolver, você vai ter que me falar no final do dia o que você aprendeu. Eita, Nossa. responsa, hein? Uau. E aí começava, né? Aí o que eu fazia? Eu falei, vou fazer uma linha do tempo nesses processos aqui. Aí eu fui observando qual era a cronologia dos atos processuais. Que legal. E eu tava só no 2º semestre, né? Sim. Nossa, pra entender isso... Nossa. E aí eu peguei o boi pelo chifre e falei, eu vou aprender esse negócio aqui. Aí eu fui, aí eu fazia as anotações e tal, aí eu olhava, aí eu devolvia. Ela falava pra mim, o que você aprendeu hoje? Aí eu falava, doutora, eu li uma petição inicial, aí eu vi um recebimento, eu vi que tinha uma liminar, eu vi que tinha tal coisa, aí eu ia explicando pra ela. Aí ela falou muito bem, ela falou assim, como que é o nome da peça da defesa? Né? Aí eu falava, contestação, né?
Aí ela falava, e depois você viu que tinha o quê? Aí eu falava, não, eu não vi mais nada, esse processo que eu mexi parou aí. Aí ela falou, bom, então tá bom. Aí eu fui avançando, né? Sim. E aí eu fui pegando como é que o negócio funcionava e tal. Aí eu falava pra assessora que tinha lá. Falava, eu quero escrever. Eu não falava minutar. Eu falava, eu quero escrever pra doutora corrigir. Aí ela falava assim, mas Amanda, você não sabe. Eu falava, não, eu tô estudando, eu tô lendo. Aí eu peguei e eu me lembro que eu fiz um despacho inicial. Aí eu fui, coloquei na mesa da doutora. E lá tinha assim, né? Assessor colocava ali, aquele escaninho era da assessora X, aquele da Y e tal, e eu pus em um lá, escrevi Amanda. Olha. Já me fez uma achando, caixa sua. Aí ela pegou e falou, ué, Amanda, o que é isso aqui? Eu falei, eu fiz um despacho. Aí ela falou, e quem fez com você? Eu falei, não, eu fiz. Aí ela olhou, tal, aí ela foi, assinou. Eu me lembro que ela tirou haja vista do despacho. Tanto que eu me lembro, ela falou assim, Amanda, que eu não gosto desse termo. Haja vista. E eu fiquei com isso na cabeça, eu também não uso. Eu não uso, olha, você fica a cria de quem te ensina. Com certeza. Você fica. E aí eu não uso o haja vista até hoje. E aí eu peguei e falei, não, beleza, né? Aí eu fui, aí ela falou assim, a partir de hoje, os despachos de tal vão ficar com você. Aí eu fui fazendo isso com as outras coisas e os outros atos. Aí decisão interlocutória, eu vou falar uns termos mais Não tem leigos, problema, né? eu vou colocar na legenda depois. Ah, Pode? tá, perfeito. E aí as decisões um pouco mais complicadas eu fui fazendo e tal. Aí eu acompanhava ela nas audiências. Aí quando ela sabia que era uma audiência mais polêmica, ela falava, Amanda, assiste essa hoje pra você ver como que é. Aí tinha contradita, e eu lá no meio daquele vucu-vucu ia aprendendo e tal. Aí eu já comecei a digitar. Era bem legal, né? Sim. Aí eu fiquei com ela uns 2 anos e pouco. Uhum. E aí eu fui chamada para estagiar na Defensoria Pública. Aham. Na vara de violência doméstica contra a mulher. Era uma vara muito pesada. Até hoje elas são. São muitos processos. Sim. Aí eu saí da doutora e fui pra... Ah, não. Aí eu me lembro que lá na doutora, a primeira sentença que eu fiz foi uma sentença de enunciação de obra nova. Era uma sentença extremamente complicada. Eu nem lembro desse termo. Era uma sentença de enunciação de obra nova. Assim, ao invés de eu pegar uma indenizatória, né? Eu olhei aquela ali e falei, não, isso daqui me parece legal de resolver. E aí eu fiquei estudando, né? O que é enunciação de obra nova, como é que eu resolvo isso daqui e tal. Então, assim, eu falei, eu vou resolver isso daqui. Aí eu fui e sentenciei. Aí ela falou, você que fez essa anunciação? Eu falei, fui. Aí ela corrigiu algumas coisas que ela queria. Aí ela falou assim, a partir de agora, esse escaninho aqui é teu de sentença. Uau. Aí você faz aquela... Responsabilidade, meu Deus. É uma alegria e uma preocupação ao mesmo tempo. Eu falei, meu Jesus eterno. Eu falei, será que eu vou dar... E o medo, né? Assim. Porque nisso eu tava o quê? No 2º, 3º ano, né? E aí, eu já sentenciava tudo com ela e tal. E aí eu fui pra violência doméstica. Eu fiquei com o doutor Air Praeiro lá. Nessa vara durante 2 anos, que era o período do estágio da Defensoria Pública. Aí eu fui estagiar com a Ferreira Fago, que é nossa querida desembargadora. E era na vara de homicídios, né? E a doutora é uma biblioteca, né? Ela é sensacional. E eu me lembro que algumas anotações ela fazia em inglês. Uau, salvo engano, ela formou em letras em inglês. Então, assim, né? Caramba. Básico pra ela. Sorte que nos formamos em inglês, então, né? Ok, a gente se vira. Nós vamos entender o que tá acontecendo aqui, né? Sim, Só que Não, e ela, assim, eu me lembro que era uma vara pesada e eu me lembro um dia que ela veio com uma água benta. Eita. E eu aqui, né? Meu Jesus. Falei, doutora, o que tá acontecendo? Ela, não, é que vai ter uma audiência meio pesada aqui. Eu tô achando que esse clima tá meio pesado e água benta. Eu não sei se ela vai se lembrar disso. Mas é água benta, é água benta. Eu falei, meu Deus É tipo do céu. benzendo mesmo, né? Foi. Aí ela passava nas mesas e tudo, né? Não, era assim, engraçado. Porque eu me lembro que lá tinha uma servidora. Eu não sei se ela já se aposentou. Ela fazia também aqueles tapetinhos de crochê pra vender e tal. E aí, um dia eu saí, fui lá na secretaria, conversei com eles. Aí essa servidora tava lá no gabinete. Quando eu fui sentar na minha cadeira, ela falou assim, Amanda, não senta. cobra. Só que... Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, sua cadeira está ocupada. Eita. Aí E era você vara olhava, de não tinha? homicídios, né? Aham. Eu falei, entendi.
Falei, vou comprar um pão de queijo ali na cantina da Laura, era uma cantina que tinha lá. Falei, quando eu voltar, se tiver desocupada, você me fala que eu sento de novo. Falei, meu Jesus. Onde eu entrei? Meu negócio... Que loucura! Não, e assim, né? E cá estou eu numa vara criminal, né? Pesada. E mexendo com... Muito pesada. E assim, não, assim, mas... É pra quebrar um pouco o gelo, né? Mas assim, era uma vara muito pesada. Sim, sim. E eu sempre gostei da área criminal. Aí, depois eu fui, aí me formei. E aí, eu fiquei com a doutora Lúcia Perufo. E aí, depois que eu fiquei com a Perufo, eu fui assessora do doutor Adalto, que infelizmente faleceu há pouco, né? Sim. Aí, eu fiquei com ele. Aí, deu 2013, eu falei, agora eu vou estudar. Até então, a senhora não estudava para Trabalhava. concurso. Só trabalhava. Mas a senhora trabalhava assessorando já ou estava... Ah, tá. Assessorando o Adalto, né? Ah, sim. Porque sim. eu tinha saído, deixa eu me lembrar. Eu havia saído, eu me formei, aí eu fiquei 3 meses procurando emprego. Aí eu me lembro que eu fui num advogado, ele falou assim pra mim, olha, eu posso te dar um salário mínimo. Mas daí você vai advogar aqui, você vai ficar das 8 da manhã até as 18, tal. Aí eu falei, meu Deus, mas um salário mínimo? Aí eu falei, bom, né? Pensei comigo. Falei, como que eu vou fazer com isso? Eu tinha acabado de formar. E eu vi as outras pessoas ganhando um pouco mais. Eu falava, um salário mínimo. Aí falei, pai, mãe, eu vou aceitar. Meu pai, não, minha filha, espera mais um pouco, né? E aí o doutor Adalto foi removido, chegou em Cuiabá. Aí ele ficou sabendo de mim e me contratou. Olha aí. Aí fiquei com ele até o outro ano, fiquei 1 ano e meio com ele. Aí eu cheguei, eu me lembro até hoje, eu falei, doutor Adalto, falei, eu vim conversar com o senhor, falei, porque o senhor sabe que meu sonho é ser magistrada. Falei, eu um dia vou sentar nessa cadeira do senhor. Falei, só que eu preciso estudar. Aí eu falei assim, eu queria saber se o senhor concorda, eu entro 11 da manhã e saio a hora que o senhor precisar. Eu nunca tive preguiça de trabalhar e nem fui aquela que contava assim, eu trabalho 8 horas, então dá 8 horas, Sim. eu vou embora. Não. Aí ele falou assim, Amanda, eu me inscrevi pra ir pra turma. Aí ele falou, se eu for pra turma, eu vou precisar de você desde cedo comigo. Aí ele falou, não tem como eu te liberar. Sim. Aí sentei com os meus pais. Aí eles falaram, Amanda, o negócio é o seguinte, você sai e vai estudar. Aí eu falei, não, mas como que eu vou ficar sem trabalhar e tal? Aí eles falaram, não, a gente te dá uma mesada. Aí eles falaram, quanto que você acha que precisa por mês? Aí fiz as contas lá. Falei, pai, acho que uns R$600. Dá pra eu passar o mês. Aí eu abasteço o carro e compro alguma coisinha e tal, né? Aí meu pai, então, tudo bem, pode sair. E aí eu fui sair. E aí foi março de 2013. Quando eu comecei a estudar, meu primeiro Deu medo, dia. doutora, de sair do trabalho ali, que você estava empregada, de certa forma, né? E falar assim, agora, a partir de agora eu só vou estudar. E a responsabilidade que eu acredito que recai sobre as costas, Sim. deu muito medo? Eu Ou não foi mais sei, tranquilo? assim, eu tinha uma certeza que desistir não era uma opção pra mim. Sim. Uhum. Então, assim, como desistir não era uma opção, eu até podia fraquejar. Sim. Mas eu descansava quando eu fraquejava. Sim. Então, assim, quando acontecia aquele baque de reprovações, que eu tive muitas, Sim. porque as vitórias são poucas, né? Uhum. Eu descansava. Falava, eu vou descansar aqui uns 2 dias. Descansava, né? 1 ano parado, 2 Né? dias. Não, mas eu lembro que quando eu estudava, eu e o Saulo, a gente falava que era o luto pós-prova. muito bem, É um luto, e realmente é isso, é um luto pós-prova. Você fica uma semana praticamente ali acabado, parece que a sua vida acabou daquele baque. momento. Estudei Aham. tanto e... Você né? recebe... Não, isso daqui não é pra mim. Sim. Deus tá me mandando um sinal pra eu largar a mão desse negócio. Aí, não, Amanda, calma, para. Eu acho que a pior coisa, doutora, eu sempre falo isso, que a pior coisa quando você está estudando para concurso é você ver todo mundo se dando bem. E você E parece você que você pra tá trás. retrocedendo. Eu me lembro que eu tinha vergonha de ir ao shopping em Tangará. Eu não gostava de saber. Porque assim, quando eu tava estudando, Johnny, eu arrumei um serviço pra tocar em velório. Eu sou violinista. Eu tocava em velório, que era um serviço que eu conseguia tocar 2 vezes por semana, então eu tinha tempo pra estudar.
Então, assim, vou arrumar o melhor Pensa. serviço. Eu e Raoni, nós queríamos arrumar um serviço em hotel, porque a gente podia... Olha, Tocar em olha a velório. loucura. Aham. Que alegria. Mas era o melhor serviço que eu tinha, porque eu trabalhava Não, 2 vezes eu por tô semana. rindo, mas é... Precisava de um dinheiro ali, era o... Era 2 né, vezes só por semana, pra- eu ganhava um salário mínimo e eu tinha tempo pra estudar. Excelente. Sim, não, claro. Mas daí eu me lembro que eu, tipo assim, era um salário mínimo, pouco dinheiro, eu não tinha condições de nem comprar roupa direito. Daí eu não tinha vergonha de ir ao shopping, porque eu sabia que ia encontrar pessoas e pessoas. E aí, Johnny, como tá? E aí, já passou? E aí, o que você tá fazendo na vida? E você vê todos os seus amigos, um tá advogando, um tá comprando carro, outro tá isso. E você fica ali, meu Deus do céu, será que esse negócio... Como Não, vai ser? e tem aquela coisa assim que começa dentro da casa, né? Porque eu me lembro que quando eu comecei a estudar, minha mãe... Amanda, aproveita que você não tá fazendo nada Ai, isso, e compra a ração da Kiki que acabou. isso. Aí eu absorvi aquela informação. Tá. Aí vinha de novo. Amanda, aproveita que você não tá fazendo nada. Compra a passagem de fulano pra fulano. Eu falava, não é possível um negócio desse. E aí eu me lembro que na segunda semana, eu sentei com eles. Falei, a gente vai conversar sobre isso. Falei, Sim. isso afeta o meu psicológico. Falei, isso não me ajuda. Sim. Falei, não é que eu não estou fazendo nada. Falei, eu começo a estudar às 6h40 da manhã, mais ou menos. É 10 da noite, eu ainda estou estudando. Caramba. E eu fazia no começo 13 horas líquidas. Eita! 13 horas líquidas é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Caramba. E era assim, medido, porque tinha um aplicativo naquela época, eu não sei se ele ainda existe, e eu não tô fazendo propaganda aqui, tá? Eu tô contando a história, Fica à né? vontade. Tem problema eu Não, falar? Não, Ok. pode falar. Não, E tinha um aplicativo que chamava Aprovando. Aham. E esse aplicativo era assim, quando você começava a estudar, pip, você ligava, né? Aí ele media. Aí levantava pra ir ao banheiro, pip, parava. Pausava. Aí você voltava, pip, continuava. E aí eu fiquei nisso daí. E eu me lembro de um dia, foram quase 14 horas líquidas. Caramba. E eu achando que eu estava arrasando. Até o dia que eu desmaiei no posto de gasolina em Cacilândia. Meu Deus. Minha família é de Mato Grosso do Sul, né? Do meu pai. E eu desmaiei nesse posto lá. Caramba. Aí meu pai e minha irmã me acudiram, né? E aí eu fui ao neuro. E eu só chorava. Chorava. Tinha... Há 6 meses eu estava estudando. Nesse ritmo. Aí ele falou assim, Amanda, você está com síndrome de burnout. E se você não tratar... Ele falou, daqui a pouco vai evoluir para uma síndrome do pânico e você não estuda. Ele falou, você se trata e diminui esse ritmo, ou você para. Nossa, eu só chorava. Nossa. Foram acho que umas 2 horas de consulta, assim, chorando. E aí eu falei, não, ok, eu vou dar uma diminuída. Eu não fazia exercício físico, porque eu achava que era uma perda de perdi tempo. tempo. É. Aí o que eu comecei a fazer? Falei, não, então beleza. Aí eu comecei a estudar, continuar estudando todos os dias. E na sexta-feira eu ia só até meio-dia. Aí na sexta à tarde, aí eu conversei com os meus pais. Aí meus pais, não, minha filha, vai fazer uma terapia, porque desse jeito não vai dar. Sim. Daí eu fui a que é minha terapeuta até hoje. E aí falei pra ela, eu vim aqui porque eu preciso de uma estabilidade emocional pra conseguir. Sim. Aí, toda sexta-feira à tarde, tinha E aí depois eu fazia minhas unhas, que por sinal hoje estão horrorosas, que não deu tempo de eu fazer, mas é só um detalhe. E porque era aquele momento assim, estou cuidando de mim. É, parece uma coisa besta e tal, mas era um Sim, autocuidado, sim, né? com Pelo certeza. menos assim. E a gente vai ficando meio largado durante essa vida de concurso, né? E eu me lembro que eu tinha uma prova da magistratura em São Paulo e eu cansada já de estudar, era uma sexta-feira, eu ia pegar o voo à noite para poder ir. E aí eu me lembro que eu olhei assim no espelho, falei, tô cansada, falei, preciso mudar alguma coisa em mim. Falei, eu vou cortar meu cabelo. Ó a louca. Falei, eu vou cortar meu cabelo. Aí liguei pra marcar. Olha, eu queria marcar. E Amanda, ela não tem horário hoje, eu só corto cabelo com essa pessoa. Não tem horário hoje. Falei, não tem problema. Aí entrei no YouTube. Como cortar a franja. Meu Deus. Não, eu pensei, mudando a franja, eu já mudo alguma coisa, né? Aí tava lá, divida o cabelo em triângulo ao meio. Faz a senhora fez a nó. cabelo. Eu fiz, aí fui lá, molhei o cabelo, catei. Meu Deus. Quando o meu cabelo subiu, ele subiu aqui. Tem foto disso, Ih, doutora? não tem. Graças a Deus não tem. Porque, olha, eu me lembro que assim... E eu não peguei só esse triângulozinho.
Eu peguei desde aqui, mais ou menos. Lá de trás. Então, eu fiquei com uma cuia aqui no meu cabelo, sabe? Assim, o que tava acontecendo comigo, Tipo, né? aqui comprido, Não, né? e o trem até aqui na metade, assim, dignidade zero do concurseiro. Star Trek, tem um Star Então, Trek. olha, eu falei, gente do céu. Aí eu me lembro que daí eu liguei no salão de novo. Eu falei, qualquer cabeleireiro. Falei, eu preciso arrumar meu cabelo. Aí ela falou, mas Amanda, o que você fez? Falei, eu cortei minha franja. Falei, na verdade, eu acabei com a minha franja. Nossa. Aí tentaram consertar, não deu. E eu fiquei usando arco. Primeiro eu fiquei usando tic-tac, porque o arco não prendia a minha franja. Aí depois eu fiquei usando o arco até voltar o meu cabelo, assim, sabe? Nossa. Mas é pra você ver o nível do desequilíbrio psicológico do concurseiro. Então, assim, dentre várias outras coisas que a gente vai fazendo, né? Mas aí eu fui melhorando conforme eu fui fazendo essa redistribuição de rotina. Sim. Aí eu tirei os estudos de sábado e domingo. Então, Não se sentia culpada? Porque eu me lembro que eu me sentia muito culpado de não estudar. Sim. sabe por que que eu não me sentia? Porque eu fazia a minha parte. Ah, sim. Então, assim, o horário que eu tinha no sábado para estudar, eu redistribuí direitinho ao longo da semana. Ah, sim. Tá compensado. E então eu não tinha aquele peso na consciência de não estou fazendo a minha parte. Mas se eu tivesse tido alguma eventualidade durante a semana, por exemplo, assim, eu me lembro que a minha tia foi operada, minha avó estava internada e eu precisei ficar com elas no hospital. Uma estava internada, minha avó na UTI e a minha tia internada no mesmo hospital. E eu subia e descia e eu tinha a segunda fase da magistratura. E eu me lembro que eu levei todos os meus livros para o hospital. Só que assim, não parava de entrar e sair enfermeira, eu não conseguia estudar. Então, eu falava, meu Deus do céu. Aí eu falava assim, não, eu preciso entender que eu não tenho controle sobre isso. Sim. Nós não vivemos numa ilha. A gente pensa que sim. Mas eu não tenho controle sobre isso. Então, agora, eu irei me dedicar à minha avó, à minha tia, que estava lá comigo. E depois, eu compenso essa matéria aqui. E aí, eu me lembro assim, até hoje, chegou uma senhora com uns pijamas para minha tia escolher. Aí, minha tia falou, Amanda, e eu lá, estudando. Aí, ela falou assim, me ajuda a escolher umas estampas? Eu falei, claro, tia. Aí foi que eu resolvi. Falei, deixa eu estar com ela. Estar presente no que eu nesse estou momento, fazendo. Aquele mindfulness, né? Estou presente no que estou fazendo. Falei, vou ficar com ela. E aí, eu me lembro que nós escolhemos as estampas e tal. E no outro dia, ela faleceu. E ela nunca usou esses pijamas. E aquilo me marcou. Porque, assim, né? Eu tão preocupada lá em estar estudando. E, assim, na cabeça dela eu vou escolher o pijama que eu vou embora pra casa, né? Caramba. Sim. E aí, é aquele momento que você lembra assim, a vida é muito mais do que isso aqui. Né? Vai muito além do que isso daqui. E aí, eu fui trabalhando isso na minha cabeça, né? Você fará o seu possível, você dará o seu melhor. E como eu sabia que desistir não era uma opção, eu sabia que uma hora esse negócio ia. Falei, uma hora isso daqui vai. Eu tenho uma dúvida, nessa época, a doutora já namorava, já era casada, como que era? Não. Quando eu comecei a estudar, deixa eu me lembrar. Sim, quando eu comecei a estudar, eu namorava. E o meu ex-namorado também estudava para concurso público. Eu não sei se agora ele ainda estuda, né? Eu não tenho notícias. Sim. Mas daí, inclusive, ele fez uma sala de estudos. E aí, eu estudava na sala dele, né? E aí, depois ele montou uma outra unidade, aí eu ficava numa sala, ele ficava na outra sala. E aí, todos os dias eu estava lá estudando. E como ele tinha a mesma rotina que a minha... Dava pra conciliar o relacionamento, assim, né? Porque os dois estavam morrendo. Ninguém tava... Não tinha cobrança, né? Não, tava um morrendo pra lá, outro morrendo pra cá. Então, assim, nós éramos companheiros, né? Deus coloca as pessoas corretas nos momentos da sua vida. Sim. Verdade. Né? Isso Então, mesmo. talvez se fosse um outro relacionamento, não teria essa parceria, né? Com certeza não. E tudo isso pra você conseguir caminhar, né? Porque não é fácil a vida do concurseiro, não. Não é não. Realmente. Nem a franja do concurseiro. Doutor, e método de estudo? O que a senhora usava de método de estudo? Porque a dúvida de todo concurseiro, né? Com Qual certeza. o método de estudo? Porque passou em primeiro lugar. Tem um método mirabolante, um método que não existe. Além de que estudar senhora, mais de 12 horas por dia. Não, porque assim, todo mundo fica Desenvolver esperando... uma síndrome. todo mundo fica achando que tem um método perfeito para quem tá estudando para concurso e quem passou em primeiro lugar. Doutora, qual que é esse método? Olha, pior assim, essa pergunta, principalmente quando eu posto alguma foto
no fórum, no tribunal do júri, alguma coisa assim, eles mandam pra mim, né? Várias pessoas, várias, tipo, 33 pessoas. Mas são várias, né? Nossa, São várias. Se passou de duas De pessoas... duas já São várias, muitas, né? aham. São muitas. Sim, com Então, certeza. muitas pessoas... Gostei, John. Então, né? Eles perguntam, nossa, mas Amanda, como que você fazia e tal? Eu nunca tive um coach. Uhum. Então, eu sempre estudei por conta. Porque o que que era na minha ideia? Eu tinha que executar. Sim. Era sentar a bunda na cadeira e estudar. Ah, não, mas ótimo, né? Você catava um livro e ia, né? Então, quando eu comecei, eu me lembro que eu comprei as doutrinas, assim, Manual de Direito Civil. Manual de Processo Civil. Um só, assim, né? Pra eu poder... Calhamaço de folhas. E aí, assim, eu me lembro que eu comprei o livro do maçom, e aí eram vários livros e tal. E aí eu empolgava, né, em criminal, penal, mandava bala. E aí Rogério Greco, Inútil, tal. E aí eu me lembro que eu comprava tudo aquilo. Só que, quanto mais material de estudos você tem, mais você se perde. Sim. Porque É verdade. eu tinha aquilo, vamos lá, estudar concurso de pessoas, né? Não, eu vou ler aqui, desse daqui. Aí eu catava... Ah, interessante. Não, mas vamos ver o que esse fulano fala desses... E a hora de estudo tá passando ali, Sim. Sim. né? E aí, eu me lembro que desde o primeiro dia eu fazia exercício. Questão Então, assim, se vocês perguntarem pra mim qual foi o segredo, Uhum. o que é que ajudou, é fazer exercício. E se eu tivesse que escolher o que fazer, por exemplo, eu tenho 1 hora para estudar CDC hoje, que é, né, o consumidor. Não, beleza, estudarei o código. Aí não, hoje eu tenho 40 minutos para estudar CDC, por exemplo. Então, eu vou fazer exercício. Que daí E você aí- aprende ali nas questões. Se errou, você... E eu sou uma pessoa que pessoaliza o negócio. Se eu acerto, beleza, mas se eu erro, Aí eu você... falo, eu vou aprender esse negócio aqui. Virou questão Agora de eu vou, a honra. pessoa aqui é pessoal. Exatamente. Não, e errar mesmo várias vezes. Nossa. Ah, Aí... Eu e tributário. Nossa, não, tributário. Eu com tributário. Deixa. Tributário, meu Jesus eterno. Eu não sei que matéria. Não, tributário. Não é de E Deus, não. empresarial também. Não, eu Nossa, tenho pós em empresarial. empresarial. Eu fiz pra mim, né? Eu vou aprender esse negócio. Eu dei aula de empresarial aqui na Unemate. Foi. Meu Jesus, o que era aquilo? O que era aquilo? Vai tributário. Se me oferecer tributário, eu falo assim, gente, desculpa. Prefiro tô saindo- empresarial. Passa Saindo amanhã, fora, se tô não saindo fora, chover. não dava. Não, assim. E aí eu me lembro que quando eu terminei, que eu passei na oral da magistratura daqui, que terminou tudo, eu entrei pra ver quantas questões eu havia feito nesses anos. Eu tinha feito 33 mil exercícios e pouco. Uau. Quanto tempo de estudo, mais ou menos? 7 anos. 7 anos. Que eu passei pra defensoria com 2 anos e pouco, né? Aham. Aí eu continuei estudando, aí eu tomei posse como defensora, fiquei 2 anos e meio. Aham. E aí, durante o tempo que eu fui defensora, eu não consegui estudar. Sim. Mas eu computo, né? Eu, Sim. de uma forma ou outra, eu Sim. estava tendo, Sim. né? Mas daí que foram, bunda na cadeira mesmo, efetivamente estudando, foram 7. E foram mais de 33 mil exercícios. Uau. Então, assim, e todo dia, no final do dia, que eu já estava exausta, eu colocava, por exemplo, assim, agora, das 7 da noite até as 9h30, serão baterias de exercício. Aí eu fazia 60 exercícios, alguma coisa assim, se desse, né? Sim. 50, para tentar também ter o ritmo de prova, né? Sim. Então, assim, o que eu tive, por exemplo, eu avançava as fases, segunda fase, terceira fase, né? Então, eu vou fazer um curso de sentença. Por quê? Porque você traz os vícios Ah, sim. Uhum. Realmente. daquilo que você fazia Sim. antes, né? Sim. Mas, assim, método, e aí eu não vou conseguir responder a resposta do jeito que talvez gostariam de mas- ouvir, né? Era assim, depois eu aprendi, eu escolhia um material. Então, assim, meu livro de tal coisa vai ser isso aqui, vai ser isso aqui. E aí, no começo, eu dei aquela olhadona geral, né? Aquela história de mergulhar em águas rasas para depois ir para as profundas. Então, eu dei aquela olhadona e tal. E por sorte, eu comecei a estudar... Sorte não, né? Não, Não, não. não é sorte. E por muita dedicação e Deus, eu me lembro que eu comecei em março de 2013 e aí em 2014 eu passei para a segunda fase do TJ do Paraná. Olha aí. E aí eu me lembro que eu até conheci lá a Maricon. Maricon, de certo, vai ouvir depois esse podcast. E é assim, o presente que o concurso me deu, né? E aí nós fomos passando juntas e tal. E aí eu já não tive mais tempo de ler esses livros. Porque eu já tinha que estudar para a segunda fase. Aí me atropelou. Só que daí eu já fui passando São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Goiás. E fui. Caramba. E
E isso tinha 1 ano e pouco que já deslanchou assim, né? E aí teve a defensoria aqui. E como eu havia estagiado na defensoria e era concurso em Cuiabá, falei, vou fazer, né? E assim, quando você vai sem pressão e sem se preocupar com aquilo, É outro nível, né? passei. Flui, né? Falei, passei. E assim, uma prova extremamente difícil. A prova oral da defensoria É mesmo? é só por Deus. Eu falei, reprovei. Saí dali, apanhei mais do que vaca na horta. Porque eu falei, meu Deus do céu, que prova que é essa? Foi, gente. Tadinha da vaca, foi. Eu apanhei. Mas assim, deu certo, né? Só que aí eu passei em 38º na defensoria. E aí, como eu acredito sempre nos planos de Deus pra mim, eu sabia que é porque aquele tempo, até o 38º chegar, eu ainda teria que estar estudando. E nisso veio a magistratura daqui. Nossa. Que Então, era a tudo vontade de tem. passar no Mato Era. Grosso. Eu falava, eu quero ser juiz aqui. E aí, os outros concursos, eu não passava pro oral por 1/10. Nossa. Meu Deus. Me barrava. Eu falava, meu Deus. Eu falava, qual que é o plano do senhor pra mim? Aí saiu o concurso daqui. E eu me lembro que eu não dormi na noite antes daquela primeira fase. E aí, meu pai saiu, eu tava ajoelhada rezando no altarzinho que tem lá em casa. E aí ele falou assim pra mim, minha filha, você tá nervosa? Eu falei, tô, pai. Ele falou, vamos fazer um combinado. Se você começar a fazer a prova e ver que o trem não tá fluindo, sai, me liga e a gente vai tomar um chopp. É porque meu pai, gente, meu pai é de uma evolução espiritual fora do comum. Quem conhece ele sabe do que eu tô falando. E o que ele queria dizer pra mim? Vai ficar tudo bem. Sua vida não vai parar aí. Se você chegar a ver que o negócio não tá dando, o máximo que vai acontecer é você continuar estudando e pronto. E eu já era defensora pública, né? Sim, sim. Criminal aqui em Barra. Aqui em Barra mesmo. Porque Deus me quer aqui em Barra. Isso mesmo. Falei pra ele, ok, estou entendendo os recados do senhor e recebo. E eu luto muito pela cidade aqui, né? Pela comarca aqui, porque a coisa aqui tá complicada. E assim, ele, né, com toda essa paciência e tal, ele falou assim, não passar, tá tudo bem. E como eu já era defensora, eu já estava mais tranquila, né? E aí que veio um resultado e tal, e eu fui avançando. Mas eu nunca fui aquela candidata de ficar somando os pontos, né? Ai, Tipo, corrigir antecipadamente, assim. não, assim, tinha um olho na vaga, né? Aí eu vi Ah, tá. 80 e poucos pontos. Falei, hã? Falei, eu? Porque assim, eu não tava esperando aquilo, né? E aí, e eles vão assim, alguns concurseiros, eles montam tabelas, né? Fulano tá na frente do Beltrano, 1/10 aqui, lá. Eu não, eu estudava e pronto. Eu fazia o que eu tinha que fazer. Não me Não olhava pro importava, lado. Daí a colega falou assim, amiga, você tem que lutar pra manter esse primeiro lugar. Eu falei, primeiro lugar? Ela falou assim, você não tem a tabela da aprovação do nosso concurso? Eu falei, não. Ela falou, você tá em primeiro? Caraca. E aí eu me lembro até hoje, assim, eu passei o dia meio muda, assim. Falei, caramba. Não tinha caído a Eu ficha. falei, erraram a conta. Não vou me encher de expectativas, não vou me não encher sou eu. Errar, porque eu tinha aquela coisa assim, caramba, a pessoa que passa em primeiro lugar para magistratura, essa pessoa é um Eita, crânio. É minha irmã. Mariana, não é? Mas exatamente, é disso que estou falando. E eu falei assim, eu? Aí que eu fui, aí eu olhei, aí foram saindo as classificações e falei, sou eu. E assim, Deus tão maravilhoso, né? Me presentear dessa forma, porque foram 7 anos de dedicação, né? E eu ainda escuto gente falar pra mim assim, nossa, mas você deu sorte. Nossa, dá Você uma deu Então você sorte. dá dá raiva, de verdade. Vai lá fazer o que eu fiz e fala que é sorte. É isso, as pessoas falam pra mim, né? Elas não perguntam assim, né? Escuta como que faz pra ser juíza. Antes era assim. Aí depois, quando saiu tudo, né? Aí elas mandavam assim, como que eu faço pra passar em primeiro lugar? Assim, já era uma pergunta bem mais específica, né? E eu falo, olha, nem eu sei como é que eu consegui isso. Só Deus sabe. Sinceramente, só Deus sabe. Assim, né? Até sentar a cadeira na bunda. A cadeira na bunda, não dá, né? A bunda na cadeira e estudar. Sim. E não desistir. Se você não desistir, uma hora você passa. Sim. Não tem
né? Mas tem que ter resiliência, Sim. né? Tomar o tombo e levantar. Quanto tempo, doutora, do começo dos estudos para passar na primeira fase? A primeira vez que a senhora passou na primeira fase? Eu acredito que tenha sido 2013 para 2014, março, abril, maio, junho. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E qual que foi imagino que tenha sido a sensação muito boa de ter passado. Porque foi rápido, né? 1 ano e pouquinho. É isso, relativamente rápido. Muito. Porque passar a primeira aí foi uma emoção muito grande. E depois ser aprovada no concurso de defensor. Qual que foi a maior emoção? Passar a primeira vez na primeira fase ou ser aprovada na Defensoria Pública? A Defensoria. Defensoria? Porque, assim, o concurso da Defensoria foi extremamente difícil. Sim. Muito difícil. E a Defensoria é vocação. É doação, é dom. Assim como a magistratura. Você tem que vestir a camisa, né? Eu não mencionei o Ministério Público porque eu não tenho esse lugar de fala, né? Mas a magistratura e a defensoria, e principalmente a defensoria, você precisa de empatia, você precisa de humildade. Então, não é para todos. Sim. Né? A magistratura traz muito poder. Sim. Traz, né, aquela pompa toda e tal. A defensoria pública é doação o tempo inteiro, empatia, humildade, atendimento ao próximo. Então, assim, o meu segundo plano era a defensoria. Sim. Então, como eu já havia conquistado ele, eu disse para Deus, tá tudo bem se o senhor me quer aqui. Sim. Eu vou fazer a minha parte. Tanto que quando eu fui para a prova da magistratura, eu me lembro que rezando eu falei para ele, se o senhor me quer defensora, não me permita passar nem na primeira da magistratura. E aí eu passei e fui passando, e fui passando, e fui passando. E ele me dava uma tranquilidade para fazer as provas, assim, que é só dele. Sim. Porque geralmente eu não tinha aquela calma toda, né? Mas aquilo que está nos planos dele, né, a gente não muda. Não. Isso é verdade. Sim. Eu queria perguntar, assim, voltando lá atrás, bem lá atrás mesmo, quando você fez o seu teste de aptidão, lá atrás, você se lembra de características específicas que te direcionou para essa área? Da magistratura? Porque eu me lembro que tava assim, eu não tolero. Era para eu completar lá. Aí eu coloquei, né? Violência contra os animais. É a primeira, né, que eu coloquei. Aí eu coloquei injustiça. A injustiça, ela me tira do... Assim, do eixo, né? Eu não tenho... Eu tenho, assim, a minha tolerância com o errado ou com mentiras. É lógico, né? Eu tô num processo crime aqui. Eu tenho as provas nas minhas mãos. Eu tô vendo que o acusado tá mentindo pra mim. Ele tá no direito dele, eu tô quieta aqui. Sim. Mas, assim, se eu tenho uma relação de amizade com você, alguma coisa assim, uma confiança, seja lá o que for. Ou se eu não tenho, é uma pessoa que né, começou a trabalhar e mentiu pra mim, ela, né? E aí eu me lembro que a fala pra mim, né? Que eu tinha muito aquela ideia assim, quem roubou um alfinete pode roubar uma joia. Então, se a pessoa fizesse o mínimo ali pra mim, eu já, né? E aí eu fui... Porque daí eu fui entendendo e sopesando mais as coisas, porque isso era quando eu, né? E eu tinha, assim, uma intolerância muito... Nossa, eu ficava muito brava com injustiça. E aí hoje, né? O mundo do jeito que está, as situações do jeito que está e a minha comarca do jeito que está, tudo que eu tento fazer o tempo inteiro. E criminal é uma área muito difícil. Sim. Então, assim, todos os dias antes de eu sentar para trabalhar, eu falo, Deus, me ajude a ser justa. Justa. Porque eu não sou punitivista, eu não persigo, eu não fico perseguindo alguém, eu não sou aquele viés condenatório e tal. Não. Eu quero fazer o certo. Sim. Né? Na vida da pessoa e para a sociedade. Que eu sirvo ao público, né? Sou servidora do povo. Sim. E assim, eu pego esse feeling meu de não aceitar essas injustiças para poder tentar fazer o melhor aqui, né? E tô tentando. Sim. E eu convivo com alguém que tem esse senso de justiça. Assim, florado. E doutora, é muito... Eu vejo o quanto a Isa sofre com isso. As pessoas que têm esse senso... Tipo, eu tenho o senso de justiça, mas não quanto a Isa. A Isa, eu falo assim, cara, é um mundo, a gente tem que entender. Eu ainda consigo entender, ela não entende.
É aquele negócio assim, É revoltante. é tão forte que ela quer ir pras redes sociais e quer esbravejar e quer fazer... Só que e eu tento ser o... Ele é o que me segura, assim. Eu me transformo, né? Transforma. Eu acho que quando eu tô... O Johnny mesmo não me aguenta quando eu tô com esse senso de justiça. Ele fala, não, o mundo é assim. Não, mas é injusto. Como que vai acontecer assim? O processo, não sei o quê. O cara lá não tem que, né, colocar isso aqui na balança. Ele, não, mas é assim. É assim que funciona. Tem coisa que você ganha não no direito, tem coisa, por exemplo, você ganha no procedimento. Tem advogado que ganha uma ação no procedimento judicial aí, no civil, por exemplo. É no procedimento, ele vai tentando artimanhas, não é porque ele tem o direito. E a Isa fica possessa, fala, mas acontece assim, infelizmente é assim e a gente tem que entender. É muito revoltante e principalmente, você sabe o que é o problema? Por que a gente sofre? Porque nós não temos controle sobre as coisas que acontecem. Exato. Né? Então, assim, mas daí o que eu penso? Aquilo que eu consigo mudar ou aquilo que eu consigo fazer, né? Então, eu farei. Então, por exemplo, eu comecei, minha primeira comarca foi Alto Garças. Aí, semana que eu cheguei, eu falei pra minha assessora. Falei, eu quero visitar a Casa Lar, eu quero ver as minhas crianças e eu quero ir ao Canil. Então, foram as primeiras medidas que eu tomei. E aí, quando eu fui lá ao Canil, eu me lembro, eu já tinha entrado em contato com o promotor de justiça de lá, que o doutor Fabrício, né? Ele e a esposa acabaram virando grandes amigos nossos. Fui com o promotor, fui com a delegada e fui fazer uma inspeção nesse Canil para ver o que estava acontecendo lá. E aí, terminou que nós conseguimos fazer um convênio lá com a APA, que é a Associação de Proteção e tal. E aí, a prefeitura estava destinando o dinheiro e tudo. E aí, eu me lembro que o meu policial lá, o Mendes, ele deve ouvir isso daqui depois. Ele me ajuda até hoje, porque eu mandei fazer o bebedouro e o comedouro lá no fórum. Que legal. Que legal. E aí, eu compro a ração, 20 em 20 dias, eu compro vários sacos, deixa lá. Aí, ele ficou lá me ajudando, porque eu tive que sair, né? Sim. E aí, ele troca a água, ele arruma a ração. Mas agora a gente tá com um lá que tá arrancando toda a ração. Abençoado. É caramelo? É um caramelo. Ah, eu sabia. É um caramelo. E aí ele mandou pra mim, doutora, eu vou ter que mandar pra custódia pra senhora. Eu falei, você achou quem é ele? Falei, cadê o autor dos fatos? Aí. Ele me mandou, mas eu morri de rir. Gente. Porque assim, não, e é um problema, porque de fato, ele tá arrancando a ração de lá e tá derrubando na terra. Aí mofa e vai fazer mal pros outros que comerem. Sim. Aí eu falo pro Mendes, tira o que ele tirar, joga fora e repõe. Ele falou, doutora, a senhora não vai vir você comprar ração aqui. Daí agora ele vai cimentar. Pra quê? Se o caramelo tirar a ração. Não perca pelo menos a ração que caiu no chão. Olha, você tá aqui resolvendo criminalidade, problema de fórum. Chega o WhatsApp do meliante. O caramelo arrancando a ração lá do fórum de Alto Garças. Eu falo, gente, não é possível. Aí ele manda, doutora, o que a senhora quer que eu faça? Falei, cadê o caramelo? Aí ele manda foto. Ele tá lá sentado. Do lado do negócio da ração. Doutor, esse cachorro não tá dando, não. Eu falo, calma, paciência com ele. Policial. Não, aí mandei mudar o negócio de lugar. Falei, muda, por favor. Aí mudou. Continuou. Aí agora voltou e vai cimentar. Ele come e depois ele tira a ração dos outros? Ele patina, né? Cavuca, aí ele tira a ração, aí ele come e sai e deixa a ração. Olha só. E a água, a cor que fica? Sim. Com terra do lado ali. Lava a patinha lá e vaza. Aí troca a água, troca a ração. E muitos comem lá. Porque eles sabem que... Eles sabem que lá tem, né? E foi bom por quê? Porque quando eu fiz isso e nós divulgamos lá, várias lojas começaram a fazer também. Isso é muito então legal. aí comoveu a sociedade da cidade, sabe? Sim. E assim, quando eles sabem que tem alguém que tá de olho naquilo ali... Aí... E um nome de peso, né? Uma juíza começou com esse projeto aqui. Tem mais peso, querendo ou não. Com tem certeza. Um peso maior Sim. quando acontece. E a Isa trabalha Sou voluntária. Voluntária nos projetos daqui. Eu até lembrei da senhora. Falei assim, nossa, a doutora tem um projeto lá na cidade onde ela morava que fez... E eu falei assim, até um dia pra gente conversar com a professora Vivian, né? Que estava à frente do projeto. Para que a gente pudesse... Eu não sou tão, assim, de projetos. Eu estou com a minha esposa. Estou com a minha esposa. Ajuda no que for necessário. Não, mas é porque a Isa, tipo, se pudesse, é lar temporário. O nosso quintal todo aqui tava de lar temporário. Eu falo assim, o sonho da minha vida é ter uma ONG. Tamo junto. O sonho da minha vida é ter uma ONG para ajudar os animais. Ótimo. Assim, e aqui... Aí eu já achei uma parceira aqui. Com certeza. Pode contar comigo a qualquer tempo. Estou aí, disponível. E a gente sofre, né? Essa parte é complicada. E sabe assim, eu acho que eu sofro mais porque eu sou muito limitada hoje.
a própria associação é muito limitada ainda, né? Então, você falando sobre os comedouros, nós temos vários comedouros que são, né, semanalmente ali recheados com ração, tem a aguinha ali para esses animais. Aqui na rua nós temos uma quantidade muito grande de animais que sofrem maus tratos, então as pessoas aqui pegam o cachorro quando tá pequenininho e depois que eles crescem, eles não querem mais. Então é como se o animal ele fosse reciclado ali, sabe? Reciclado não, descartável mesmo, né? Então, assim, aqui nós não temos um abrigo ainda para que a gente possa... Não tem aqui não existe canil, não? Nada, nada. Então, nós temos muitos protetores que fornecem as próprias casas. Nós já ficamos com alguns em casa também. Então, a gente faz esse trâmite da doação, verifica... Por exemplo, qual que é a índole da família que está adotando o cachorro. A gente fica por uns meses acompanhando, pedindo foto, vídeo, para saber se realmente aquele animalzinho que foi retirado da rua, ele está sendo tratado de forma decente, recebendo amor, carinho, né? Então, assim, aqui, o que eu mais sofro é por ter essa limitação financeira, até... né, de mim mesmo, limitação financeira, certas coisas a nossa mão, o nosso braço não alcança enquanto associação ainda, né? Nós éramos só um projeto. Existia uma associação aqui na Barra que inclusive ela foi até encerrada, né, por, acredito que até má administração. Então ela foi encerrada e nós estamos agora no trâmite de transformar esse projeto, né, em uma associação, que é a ARPA, que é a Associação da Rede dos Protetores de Animais de Rua. É até interessante isso. Foi ontem, salvo engano, eu assinei um edital, porque funciona assim. Nós temos prestações pecuniárias, né? Quando a gente faz as condenações, e os acordos de não persecução penal. Os depósitos desses valores são direcionados à conta única da terceira vara, que é a minha, e depois eu faço uma destinação às entidades. E aí, eu só posso destinar para as entidades que estejam previamente cadastradas. Sim. Então, eu preciso abrir esse edital anualmente para que elas façam esse cadastro. Inclusive, deve estar começando daqui uns dias esse prazo de inscrição. Olha que legal. E aí, a gente consegue fazer esse direcionamento. Então, por exemplo, Casa da Sopa. Sim. Né? Casa Florescer, projeto tal coisa, casa não sei o quê. E aí, a gente vai conseguindo direcionar. Conselho da Comunidade também e tal. E conseguindo, né? Fortalecer tudo isso, criar e tal. E fazendo a devida inscrição... são um dos meios, né, que tem de o Poder Judiciário estar ali acudindo, né, essa causa ambiental também. Isso nos dá uma esperança, né? Sim. Porque hoje a gente vive 100% de doações. Então, a gente faz ações, tipo, pede pra coletar tampinha, direto eu tô vendendo rifa no fórum. Não pode, né? Direto eu não sabia. Os colegas, não pode Eu ficar entrego vendendo nada no bloquinho fórum. pra mas ele. eu Não, levo. falo, sim, mas eu não amor. sabia das rifas. A gente faz bastante rifa também, então a Daí gente... eu levo lá no daí fórum, vocês me todos são falam. obrigados a comprar. Fala, não, pode comprar aqui, ó. Estamos Ajuda. ajudando os animais Daqui a aqui, pouco tá ó. negociando. Se você não comprar isso aí, eu não atendo fulano. Né? É verdade. Então, a Mas, rifa ainda ajuda bastante, porque a gente faz muita castração, né? Principalmente de Aqui gatinhos. não tem castramóvel. Até Tangará da Serra, que é bem maior, está com esse projeto do castramóvel, já tá todo construído e tal, mas ele não foi liberado ainda para Entendi. começar. E já é uma cidade muito maior. Barra, eu acho que vai demorar muito para chegar isso aqui. Que pena. Mas é. Sim. Doutora, qual foi a sua maior dificuldade na magistratura? Depois a senhora entrou, começou a trabalhar, até agora, qual foi, assim, a coisa mais desafiadora? Não a dificuldade, a coisa mais desafiadora que a senhora encontrou na carreira da magistratura? A carga de trabalho. A carga. Porque quando você é uma pessoa meticulosa, quando você é uma pessoa que olha exatamente aquilo que você está fazendo, que vai, não, deixa eu analisar esse processo aqui, deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui. E você tem uma carga imensa, que é a carga que nós temos, você adoece. Sim. O meu me deu uma crise de ansiedade quando eu comecei, porque eu olhei e falei, eu não vou dar conta. Quando começou lá ou começou... Quando eu comecei lá, Sim. falei, eu não vou dar conta, porque era uma vara única, então acontecia de tudo. Sim. Nossa. E eu me lembro que entraram, assim, recuperações judiciais enormes lá. Eu tinha recuperação de bilhões. Caramba. Bilhões. Meu Deus. E Responsabilidade. ações possessórias muito complexas. E lá, né, com muitas terras, né? A questão Sim. lá, a questão das terras possessórias, são perigosas também.
É porque as pessoas às vezes têm a sensação que o criminal é muito perigoso, mas além do criminal tem a Sim. questão, né, das Meu possessórias pai e tal. trabalhava com isso. Mas a carga é terrível e a carga de trabalho sempre me assustou muito. E aí eu tento fazer uma organização e tal, e eu trabalho junto com a minha equipe. Então eu não fico ali no gabinete, né, parado olhando e fazendo audiência, e não, eu minuto junto com eles, o que eu dizia escrever, né? Eu minuto com eles, eu faço com eles e isso serve como inclusive é um perfil de liderança, né? A equipe tá comigo, vamos lá. Vambora. Eu estou com vocês. Sim. Então não é assim, você faz isso, você aquilo e eu tô aqui, né? É fazendo junto, minutando e fazendo junto e tal. E eles assim, e eu tenho que frear a minha equipe. Sim. Então, eles são assim, sábado tá lá dosando pena. Doutora, eu tô dosando essa pena aqui. Eu falo assim, você tá fazendo o quê? Eu falo, hoje é sábado, você tá Empenhados. dosando o quê? Doutora, eu tô dosando. Eu falei, você para de dosar pena e você vai descansar. Porque eu preciso que eles estejam bem para trabalharem bem. Sim. E são 8 horas. Entra tal hora, sai tal hora. Deu a hora, eu falo tchau. Não, doutora, mas tchau. Vai embora. Sim. Vai ficar com a namorada, com o namorado, vai comer uma pizza, um pastel, vai dormir, vai ver Netflix. Vai. Porque senão eles não vão aguentar. Sim. Eu fico, mas eu fico. Trabalho, mas trabalho. Tem alguém pra falar pra senhora, vai dormir, Não vai tem, descansar, não tem. Tem o tem, mas só. E, doutora, qual conselho a senhora daria para a pessoa que está assistindo agora, que ela está estudando para concurso e já está 1 ano, 2 anos, 3 anos e ainda não passou no concurso dela, que seja magistratura, Ministério Público ou analista judiciário aí dos tribunais, e essa pessoa não passou ainda? Qual conselho a senhora daria para essa pessoa? Olha, ia parecer tão clichê, né? Eu responder isso. Não, mas se você colocar na sua cabeça que desistir não é uma opção, então assim, porque isso funciona também na nossa vida pessoal, Sim. né? Então você tá num casamento. Se você levar o seu casamento imaginando que desistir é uma opção, Assim. qualquer fragilidade, um problema que aconteça entre vocês, você já vai falar o negócio seguinte, isso aqui não tá me servindo, tô indo embora, tchau, né? Sim. Mas se você está naquilo ali, sabendo que desistir, sair daquilo não é uma opção, você vai fazer dar certo. Porque você não tem outra escolha. É verdade. Sim. Você não tem o que fazer naquilo ali, né? Verdade. Então, se você vai começar a estudar, eu quero ser analista, quero ser oficial de justiça, quero ser magistrado, advogado da União, seja lá o que você quiser ser. Desistir não é uma opção, uma hora eu vou passar. Mas se for, isso faz você ver outras hipóteses. Isso abre outros leques para você. E às vezes ali no primeiro tombo, Sim. né, passado o período de luto, se você não tem essa resiliência, você para. Mas se você falar, não, eu vou chegar lá. Você quebra a cabeça, você cai, você se esfola, escafola, vai, volta e se arrebenta. Gente, as derrotas são muito maiores do que as vitórias. Quem chegou aqui não chegou aqui, né? Numa curva. Não. Você vai, você... E outra, né? Se você pega um concurso de magistratura que são 5 fases, Sim. às vezes você tá passando lá. Você já passou segunda, você tá na terceira indo pra oral. Aí vem uma primeira fase de um outro estado, que o jeito de estudo é totalmente diferente. O estudo de primeira fase é de um jeito, o estudo da sua oral é de outra. Aí você vai lá, não, beleza, eu tô na oral aqui, né? Tô voando alto. Faz a primeira lá pra ver se você passa. É Porque mesmo? o tombo é gigantesco. Muda porque é muito muito. diferente o jeito de Diferente estudar. estudo, né? É muito diferente. Quanto tempo geralmente é de uma fase para outra, doutora? Dependendo do concurso, né? O nosso aqui ficou parado muito tempo. Ah, é? Ficou. E aí, teve pandemia também e Nossa, tal, foi né? Foi bem na verdade. época, Foi. verdade. E aí, mas assim, geralmente de uma fase para outra, uns 2, 3 meses. A depender da prova, né? Tem tribunal que 6 meses ele concluiu toda a fase. Caramba. Aí muito. acontece isso, né? Você passou a primeira, segunda, aí você tá lá na oral, estudando de um jeito. Aí abriu a primeira fase no outro, aí você vai fazer. Aí você tá, meu Deus do céu. Aí você pensa assim, não, eu tô... Aí, essa é a impressão. Você pensa que, como eu estou nessa fase aqui, tá tudo bem, né? É cada fase do seu jeito. Então, A mais difícil é a prova oral, doutora? A senhora acha? olha, a minha prova oral daqui foi uma prova, assim, que foi muito gostosa de fazer. É mesmo. Porque
eram temas que eram afetos a mim. Então, assim, como eu havia trabalhado em vara civil e eu era defensora criminal, e, assim, as perguntas me deixaram tranquila para fazer uma digressão, chegar à conclusão e tal, e colocar o meu posicionamento. Diferente da minha prova da Defensoria Pública, que eu me lembro que a banca me perguntou sobre direitos registrais com questão de direitos indígenas ao mesmo tempo. E eu fiquei... Aí ele fez a pergunta, eu fiz... O quê? Não, e você faz aqueles cursos de oratória para não fazer aquela expressão. Quando ele fez a pergunta, eu usei todas as técnicas que tinha, né? Porque eu não respondia elas imediatamente. Eu dava aquele respiro e tal. Então, quando eu sabia, eu dava o respiro. Quando eu não sabia, eu também dava o respiro. Então, eles não sabiam se eu tava sabendo ou não, porque em todas eu dava o respiro. Mas nessa foi um respiro, assim, bem respiro, porque eu falei... Que pergunta é essa? Eu quase falei, pelo amor de Deus, excelência, cadê esse nesse edital? Eu não li esse ponto aqui. Eu não me lembro daquele ponto. Até hoje eu não sei qual que é. Até vocês me lembraram, eu vou atrás depois. Foi muito... Por questão de honra. Agora, pessoal, porque eu acabei de lembrar, eu não me lembro o que é a resposta daquilo ali. Essa Mas, ficou assim, sem responder. Eu respondi. Respondeu. Eu fiz cavuca lá o que eu tiver. fiz todo um negócio assim, princípios e boa-fé, e deveres anexos, e falei um pouco do que eu sabia de registro ali, mas assim, a parte indígena da coisa... A sorte, assim, é que as demais que tinham passado me seguraram, sabe? Sim. Mas daí essa também me deu uma... Aí, pum, minha posição caiu, né? Mas assim, caiu porque... Ainda bem, né? Que daí, durante o tempo em que não aconteceu minha nomeação, eu pude me dedicar aos estudos para magistratura, né? Deus tem um tempo para tudo. Tem. Realmente. E nessa segunda fase, o que é... Essa é a última fase. Ah, essa é a última fase? Isso. A oral, né? Tá, a oral é a última. Nessa oral, o que é levado em consideração? A sua linguagem corporal, a sua oratória, a resposta que você dá, o que tem peso maior ali? Isso. Eles têm uma espécie de... Uma tabelinha, né? Que eles vão fazendo aquela análise. Então, assim, qual é a sua postura, né? Como você se porta. Como é o seu equilíbrio emocional. Né? Primeiro, né? Antes de tudo, a sua questão jurídica, o seu saber jurídico. Mas também como é a sua postura, como você se porta. Até mesmo se você for errar, se você for responder uma questão que você não sabe, aquele controle emocional, né? E tal coisa, excelência. Esse ponto especificamente não me recordo. Mas, e aí você consegue, né? Ter aquela calma, isso. E falar e fazer toda, né? Montar um raciocínio. Porque isso também acontece com a gente no dia a dia. Sim. Né? Eu que faço júris, né? Aqui na comarca, são complicados. Tem embates, tem situações desafiadoras. E você tem que se posicionar. Sim. E você não pode perder a cabeça. Você é o presidente daquela audiência. Então, assim, tudo isso é levado em conta. A sua postura, o seu equilíbrio, né? E outra, né? Nós fazemos o psicotécnico, né? Tem toda uma... Né, a questão também, até mesmo pro porte de arma, você tem que tirar, sim. né? Não tem como você... Então, assim, tem toda uma pesquisa em volta. E, além disso, tem a investigação social que eles fazem, né? Sim. Eles vão atrás da nossa vida e tal. São várias coisas, né? São. É bem legal. Amor, e caminhando pro final aí, que nós temos horário, É verdade. passa para a doutora a respeito do quiz aí. Ah, verdade. Doutora, tem uma parte bem descontraída aqui do episódio, que a gente faz um quiz com o convidado. Tá. Então, eu vou te dar o comando e você fala o que vem na sua cabeça. Legal. Ok? Um lugar. A chácara dos meus pais. Uma comida. Parmegiana. Nossa, que delícia. Tá com fome ainda. Já tá chegando a nossa comida, inclusive. Um sonho. Nossa. A magistratura era meu sonho, né? A magistratura era meu sonho. Eu acho que eu consegui ter um lugar para ajudar os animais. Assim, sem limitações. Eu acho que seria isso. Aquilo que estiver a meu alcance, sabe? Sim. Acho que seria isso. Tem um lugar próprio seu. Para eu não depender, sabe? Assim,
do cuidado do outro e eu poder ter controle sobre aquilo, né? Sim. Porque o meu sonho mesmo era a magistratura. Uhum. E, também era ser campeã de 3 tambores de cavalo. Eu consegui. Que legal. Nossa, aí, ó. Eu consegui. Temos uma atleta aqui também. Temos uma amazona. Essa parte depois, um dia a gente essa marca parte outra. é legal. Essa história é bem legal. Um dia a gente marca quando conseguirmos montar esses projetos aqui Sim, contem comigo. A gente marca outra Eu estou aqui para ajudar com isso daí, com certeza. Continue, meu amor. Um grande aprendizado. Aprendizado. É o que meu pai fala. Amanda, os outros podem te bater, mas é só você não apanhar. Então, assim, né? Eu me lembro nessa oral da Defensoria aí desse indígena, eu cheguei em casa, ele falou, como foi? Eu falei, me bateram e eu apanhei. E eu deixei. Eu apanhei. Mas, assim, é isso. Agora você vai ficando mais casca grossa, né? Sim. É assim, eles podem até te bater, mas depende de você se você vai apanhar. Então, assim, vem, né? Você fala, não, esse páreo de briga aqui, eu não vou correr ele, não. Isso aí fica pra depois. Fala sobre a gente. mensagem final aí. Oi? Fala sobre a mensagem final. Verdade. Já ia encerrar. Doutora, a senhora depois pode olhar para aquela câmera ali e passar isso e passar uma mensagem. Pode ser para que as pessoas daqui 100 anos, 200 anos, elas possam ver uma mensagem que até o seu filho, os seus netos, bisnetos um dia possam ver essa mensagem, ou até mesmo para as pessoas que estão estudando, não importa. A senhora pode passar uma mensagem ali para aquelas pessoas, para que elas possam... Passo. Tudo o que eu estou, porque eu estou juíza, né? Eu sou a Amanda, estou juíza. E o que foi conquistado até aqui é porque eu sonhei. Então, assim, pode parecer uma coisa meio clichê, mas veio de um sonho. Se eu não tivesse primeiro sonhado, eu não teria executado tudo que eu executei para poder chegar até aqui. Então, pode parecer que seja difícil, pode parecer que seja impossível. Mas se você pensar que desistir não é uma opção, você chega onde você quiser chegar. É isso. Perfeito. Perfeito. Bom, nós queremos agradecer a sua participação e contribuição aqui para o nosso Ponto Podcast. É uma grande honra ter uma autoridade sentada à mesa aqui conosco. Saiba que a nossa casa aqui, o podcast está de portas abertas para você. Amei te conhecer. O prazer é meu, Isa. Com certeza nós desejamos que a sua caminhada continue sendo maravilhosa, que você consiga dar um check nessa sua parte com os animais. Amém. Eu tenho certeza que a missão que Deus colocou para mim, ela é muito grande. Sim. E se a causa animal é uma que me toca, eu tô pronta, né? Estou aqui para isso. Como diz a psicóloga que falou comigo lá aquela vez, né? Escolha uma profissão que te permita ajudar, né? Sim. Então, assim, eu tenho feito tudo o que eu posso por essa comarca. As pessoas são muito batalhadoras, muito queridas, muito aguerridas, humildes, dedicadas. E, infelizmente, essa onda, né, de criminalidade que vem acontecendo aqui, a cidade não merece. Mas que encontrem em mim a certeza de que eu tô fazendo tudo que é necessário para poder cuidar de cada um de vocês. E eu sigo aqui à disposição, tá? O que vocês precisarem, eu tô aqui. Obrigada pelo convite. Eu também quero agradecer, doutora, porque a gente sabe que é corrido para a senhora estar aqui, despender um tempo aqui para estar com a gente, conversar, falar com essas pessoas aqui que às vezes não tem nem contato com um juiz, não sabe nem como que funciona a vida de um juiz e às vezes nem sabe que o juiz também passa por Você tem alguma curiosidade? Você falou que tinha uma pergunta para me fazer? Sim, essa é a final. Doutora, por que é tão difícil falar com o juiz? Mas aí eu te pergunto, é difícil falar com o juiz? Olha, doutora, algumas pessoas encontram essas dificuldades, que quando chega para falar com o juiz, não, só o advogado fala com o juiz. Não, imagina. Não acontece na casa da senhora, então? Olha, eu sou muito tranquila em relação a isso. E assim, eu só posso falar por mim, né? Sim. Então, assim, eu sou muito tranquila, eu sou muito acessível.
Às vezes por alguma questão de segurança ou Sim. outra, né? E aí a orientação da própria coordenadoria militar, nossa, nós temos algumas ressalvas. Mas eu sou muito acessível, então eu não tenho muito essa questão, né? Inclusive, vocês já me conhecem, né? Como é que eu lido com as pessoas e tal. Então, pra mim, é muito tranquilo. Mesmo porque nós servimos ao público. Então, né, não faz muito sentido. Então, assim, mas é porque cada um tem a sua conduta, Sim. né? Mas, assim, não era para ser tão difícil, né? O que pode acontecer às vezes? Nós usamos termos técnicos e se a gente for falar com uma parte, por exemplo, sem um advogado dela, e eu falar alguma coisa para ela, Tem que pagar. em termos técnicos, e ela não entender aquilo, como é que vai ser? Sim. Né? Então, o mais fácil é que realmente a parte venha acompanhado ou pelo defensor ou pelo advogado, para que você consiga explicar o que está acontecendo, né? Sim. Porque não é fácil. Eu vou falar para uma parte leiga, olha, isso daqui já transitou em julgado, infelizmente isso daqui não tem como voltar atrás, né? Às vezes não vai entender o que eu estou explicando. Sim. Então, é muito mais fácil você ter o advogado ali, você explica para ele, o advogado depois vai lá e explica de uma maneira mais fácil. Sim. Mas, assim, em relação a mim, particularmente, graças a Deus, é tranquilo. Maravilha. Mas eu acho que também tem isso de você ser uma pessoa muito humana, né? Amém. Muito humana. Isso me deixa muito feliz, de verdade, que bom. de estar conhecendo, assim, pessoalmente, pela primeira vez, assim, conversando mesmo com uma juíza que é ser humano antes de tudo. Eu fico feliz, porque com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Sim. E quando você tem muito poder assim, né? Você precisa ter todo um controle sobre tudo. Sim. E infelizmente, assim, as pessoas veem, né, o magistrado com um olhar, né? Também na questão do poder e do respeito, mas aquela, né, questão meio assim também. E aí a gente quebra um pouco, né, essa imagem. Então tem esse lado bom também. É isso Pois aí. Nossa. Encerrando, doutora, muito obrigado. Gratidão agradeço. mesmo pela sua presença e que a gente consiga aí fazer alguns outros com a senhora para falar sobre esses projetos que vão Sim. sair do papel, né, Se meu Deus amor? quiser. Ótimo. E a gente consiga fazer a diferença aqui na cidade de Barra do Bugres. Eu fico feliz. E contem comigo sempre, viu? Obrigada, doutora. Bom, e assim a gente encerra esse episódio. Quero dizer pra você que se você chegou até aqui, eu quero que você me conte o que mais te chamou a atenção aqui nesse episódio. Deixa o seu comentário, deixa o seu like aqui também pra gente saber que você gostou. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra você receber todas as notificações dos vídeos, né? Sai toda sexta-feira, 9 horas da manhã. E também lá no nosso Instagram, @nosso.podcast. Muito obrigada por terem assistido até aqui e Um beijo pra vocês. um beijo pra vocês. Tchau, tchau.